Clóvis, que trouxe aqui no nosso chat, acho interessante a gente falar sobre isso, porque ele colocou assim, né? Nas palavras dele, os caras aumentaram os juros, o dólar continua subindo muito mais. Parabéns, Brasil, por ser tão incompetente. E ontem, o Cabral estava falando aqui, a gente estava falando, ele até estava explicando um pouquinho sobre a curva de juros, e até perguntei para ele, eu falei, Cabral, antes a gente tinha uma Selic alta, né? O Brasil já teve patamares muito altos de Selic, onde a gente tinha uma atratividade para o investidor estrangeiro vir para cá numa renda fixa, trazer o dólar e a gente continha o preço da moeda por conta dessa atração dos investidores estrangeiros, né? Falei, estamos ali, não estamos nos patamares como antes, mas estamos subindo a Selic. Mas a gente viu que o dólar não mexeu e a gente, apesar de tantos leilões, de tantas coisas que foram feitas, o dólar continua naquela casa ali dos 5,50 e a gente não conseguiu diminuir. O Cabral, na opinião dele, ele acredita que esse dólar é o mesmo que estava aqui dentro, que são investidores estrangeiros que estão só se realocando da variável para fixa ou vice-versa, e que a gente não está trazendo investidor de fora, porque temos esse peso todo do fiscal, PEC precatórios, teto de gastos, e a gente não está conseguindo passar uma confiança para o investidor estrangeiro, apesar de uma Selic voltar a ser atrativa para a renda fixa. Queria entender a opinião de vocês em relação a isso, já pegando o gancho aqui no comentário do nosso telespectador, que lembrou muito bem, apesar de tudo isso, o dólar ainda está em alta, né? Sim, parece assim que a gente ainda não, olhando para trás, né, olhando particularmente para a Bolsa, pô, a gente tem um fluxo positivo? Tem, mas olhando para trás, a gente já teve fluxos muito mais fortes. A gente já teve vários indicadores, apesar de todo o esforço, e assim, a gente precisa reconhecer o belíssimo trabalho do Ministério da Infraestrutura, Investimentos, concessões acontecendo, mas realmente a gente não tem a confiança ainda do investidor estrangeiro aqui no Brasil. E é lógico assim, pô, a gente está tendo esse movimento em vários mercados emergentes, saída, aumento de juros em vários mercados emergentes, mas aqui sempre a gente tem a sensação, né, Gustavo, de ser o pior de todos, né? Sempre a gente está num ranking, né, um ranking X, né, ranking de volatilidade da moeda, a gente está entre os piores, né? Ranking até essa discussão aqui, tem que tomar muito cuidado, pessoal, com educadores financeiros aí pela internet, né, de juros reais, enfim, mas assim, vamos pegar aqui juros nominais. Talvez estejamos também entre os piores. Sempre tem aquela percepção, pô, será que a gente vai continuar sempre por muito tempo entre os piores, nos lados ruins, né, dos indicadores, né? A moeda muito imprevisível, juros tendo que subir mais rápido do que outras economias. Acho que essa é a preocupação que a gente tem que ter. E aí o que acontece? Quanto maior a volatilidade, menor a previsibilidade, maior a imprevisibilidade. E o investidor, o que ele quer é justamente o inverso, que é algo que seja previsível, né? E acho que é esse movimento que, seja nos juros, na bolsa, na nossa moeda, que a gente está vendo esse ano, né? Acho que não vou colocar aqui todo mundo, né? Todo mundo no mesmo cesto, mas acho que a maioria errou o câmbio desse ano. Todo mundo achava que em outubro, novembro desse ano a gente estaria em 5,10, R$5, que acabou não acontecendo. Deixa eu só complementar antes do Gustavo, porque eu queria que o Gustavo comentasse sobre isso. Aumentando a minha pergunta, Gustavo, quando a gente tinha Selics altas lá atrás, é porque também a gente tinha uma inflação alta, tentava controlar. O Brasil sempre teve problemas. Por que o investidor antes estrangeiro olhava o Brasil, apesar de um risco que a gente sempre teve, mas ele vinha e trazia a moeda americana para cá, fazendo com que a gente conseguisse baixar, né? Na verdade, aumentar aumentar a valorização do real diante ao dólar. Mas a gente conseguia ter esse controle. O que mudou para ele? Porque problemas a gente sempre teve também, né? Não é de agora, não é novo, não é... O Brasil sempre teve essas questões de risco fiscal sempre em pauta, não é de hoje. Isso é verdade, mas se você pegar final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente não tinha um problema de fluxo fiscal, ou seja, a gente conseguia fechar o ano arrecadando mais do que a gente gastava. Isso começa a deixar de ser verdade em meados do governo Dilma até hoje. Mas aí tá por conta dos gastos com os auxílios? Não, o orçamento é muito engessado. Ontem, por exemplo, saiu aquela notícia de que os parlamentares querem colocar 16 bilhões em emendas de forma carimbada na Constituição. Exatamente. Algo que ano a ano é discutido. Então, veja, toda vez que sobra algum espaço para gastar, em vez de a gente colocar um gasto pontual, não, coloca mais uma lei lá para gastar todo ano tanto por cento. Então, isso vai travando até que chega numa consequência que é a situação de hoje. Você não consegue gastar nada praticamente para investir, você não consegue
gastar com infraestrutura, com saúde, com educação a mais, porque você não tem espaço no orçamento. Então, isso não era um problema há 15, 20 anos atrás, justamente por isso. O investidor ele falava, a situação fiscal ela é positiva, o fluxo é positivo, o estoque nunca foi um problema, ou seja, a quantidade da dívida em relação com o PIB. Então, dá para acreditar um pouco no país que ele vai melhorar com o tempo, por mais que ele tenha problemas de inflação, ele está trabalhando para melhorar nessa situação. Agora não é muito mais essa situação. Justamente existe uma desconfiança, pensando hoje, outubro de 2021, que nos próximos meses uma agência de rating chegue e rebaixe o Brasil, fale que a situação está tão complicada que não parece mais que é suficiente o rating que ela atualmente dá para o Brasil. E claro, ano que vem é eleição. Se acontecesse essa alta de juros, que a gente sai de 2 para possivelmente 2 dígitos, ou seja, um ciclo de 8% de juros, isso seria muito suficiente para trazer recursos externos no primeiro ano de mandato, no segundo ano de mandato. Mas no final do terceiro para um ano de eleição, uma eleição bem dividida, bem polarizada, não parece tão sedutor assim para um investidor fazer isso agora, fazer isso hoje. Talvez no final do ano que vem, quando as coisas ficarem mais claras, aí vai ser muito mais suficiente. Aí o investidor vai falar, tanto interno quanto externo, bom, tudo bem, agora que entendi o que vai acontecer, eu posso me posicionar. Mas antes não vale o desgaste.